Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pauta Podcast, aqui com o patrocínio da Frizone, especialista em edição de vídeos, criação de sites, websites. Então, hoje, o nosso convidado aqui é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Prazer, Olá. Fabiano, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, pra gente bater esse papo aí. Muito obrigado aí pela presença aí. O Rodrigo é ex-atleta, ex-jogador de futebol, vai contar para nós um pouquinho da história, né, Rodrigo? Né, das aventuras aí também fora do Brasil, né? O Rodrigo aí foi tricampeão gaúcho, né, pelo Inter, né, Rodrigo? É isso? Isso, fiz toda a minha categoria de base no Inter, cheguei bem novo aqui, me profissionalizei e depois fui para outros lugares do mundo aí para jogar futebol. Tá bem, cara. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho aí lá do início aí, né? Como é que começou nessa vontade aí de jogar futebol aí? Ou foi meio que empurrado aí pelos pais ou... Não, Já queria? meu pai na verdade teve um papel importante assim, de apoio na minha carreira. Desde pequeno foi um cara que sempre me levava para todos os lugares em São Paulo, escolinhas de futebol, em viagem, e foi uma pessoa que eu tive muito incentivo desde o início. E eu ainda falo muito isso para ele. Eu devo muito das coisas, dos lugares que eu fui, das coisas que eu conquistei, devo ao meu pai, pela insistência. Porque hoje, como pai, eu vejo como foi difícil, né, esse acompanhamento, quanto ele abriu mão, às vezes, um pouco até da vida dele, para poder estar me acompanhando, poder estar incentivando o meu sonho, né. Então, no início da carreira, meu pai foi muito importante em São Paulo para mim, me levando para os lugares, enfim, me dando todo esse suporte de início, assim. Teve um apoio forte aí da família aí. Tive um apoio muito forte deles, do meu pai principalmente, que é um cara que sempre acreditou também no meu potencial, né? Sim. Então, eu falo hoje para os meninos que eu converso, assim, se puder ter o pai, é um privilégio ter o pai do lado, porque não são todos que têm essa oportunidade, essa possibilidade. Hoje no dia a dia os pais precisam estar, enfim, provendo, buscando recursos, trabalhando e não tem essa disponibilidade de estar incentivando e acompanhando os filhos. Sim. Eu tive esse privilégio de ter o meu pai do lado. Tá disponível ali o tempo. Tá disponível, investindo tempo, né? Que eu Claro. acho que é mais importante, mas vale muito mais, né? Do que Claro às que vezes sim. dinheiro, investindo tempo, te incentivando, enfim. Meu pai teve um papel principal aí na minha Que caminhada. legal. Legal, cara. Tu falou que fala pros filhos, né? Mas conta aí, é casado, tem filhos? Eu Como é sou que é? casado, tenho um casalzinho, tenho um filho de 14 anos que também treina hoje. Meu filho joga futebol hoje. Legal. Procuro tentar transmitir um pouco do que meu pai fez comigo, né? Com ele. E tem uma pequena de 5 anos que é a caçula. E meu filho, a princípio, é o sonho, é o que ele me diz, né? O sonho Sim. dele, incentivo bastante, procuro fazer o que eu posso, porque eu conheço o que eu vivi, tudo que eu vivi, né? Então eu procuro transmitir, procuro passar algumas coisas que eu vivi dentro do futebol, das dificuldades, enfim, que Sim. não é porque eu joguei que ele também vai ser jogador, né? Claro. Então eu procuro mostrar os dois lados para ele, porque é difícil chegar, não é fácil. Claro. Em clubes, principalmente clubes grandes, assim, para você ter acesso e entrar, não é só o talento. Precisa muita força de vontade, precisa muita dedicação, trabalho, realmente. Persistência, né? Persistência, porque o que mais tem, principalmente no Brasil, são meninos com talento. Claro. Então, hoje em dia não basta ter só talento, precisa ter querer realmente. E é o que eu tento transmitir isso para ele também. Sim. O que a gente tem falado muito aqui, Rodrigo, assim, e a ideia é trazer, né? Convidar e conversar para passar um pouquinho para a gurizada, né? Molecada aí, jovens, meninos e meninas, né? De como foi, né? Como é que foi pro atletão? Um cara jovem, né? Isso, tem 36. 36 anos, cara. Imagina 36. falar ex-atleta, jogador, Pois parou, né, cara? Então, assim, Pois é. é uma carreira que tu tem que resolver, né? Vamos dizer assim, num curto espaço de tempo. Exatamente. 36 anos é um guri, né, cara? Eu comecei muito cedo, né? Eu vim pra cá, eu vim pro Sul, eu vim com 15 anos pra fazer avaliação. Eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei de ônibus aqui com um empresário na época e vim pra fazer avaliação aqui no Inter. Então, pra quem tá de fora, 36, 37 anos é novo ainda. Mas Sim. pra quem viveu ali intensamente todo esse processo na profissão, eu vivi Tem assim, histórias eu aí não que- tinha... as pessoas falam, tem os prós e os contras. Eu acredito que tem mais pró, porque é uma coisa que financeiramente pode mudar a vida da tua família, pode dar um conforto para as pessoas, mas você tem que abdicar de muitas coisas. Eu passei finais de ano, natais, festas comemorativas longe, sozinho, em outro Sim. país.
E, claro, são escolhas que a gente faz. Mas tem os dois lados também. E, às vezes, você é muito novo, você não tem, às vezes, estrutura para aguentar isso. Eu, quando cheguei no Inter, aqui eu lembro, com 15 anos, eu lembro que eu chorava, assim, ficava, assim, muito triste, assim, nessas épocas que eu não podia passar Dia dos Pais com meu pai, aniversários eu passei diversos longe da minha família, com 16, 17 anos. Então, tem todos esses processos, tem essa dificuldade também dentro da carreira, dentro do jogador de futebol. Sim. Que hoje a gente tem muito acesso às mídias, às redes sociais, e muito glamour, muita coisa, mas são poucos os que chegam realmente naquele nível, daquele glamour isso, todo. Isso, a gente sempre fala. Mas a grande maioria, eu acredito que mais de 95%, 96% é luta, é batalha, é abdicar de muitas coisas que na idade dos meninos aí a gente quer estar, sei lá, é coisa natural das crianças, quer estar em festinha, quer estar em shopping, quer estar viajar no final de semana para uma praia, coisa que você tem que muito cedo abrir mão. Tá, e aí tu colocou uma coisa aí, Rodrigo, assim, que é o que a gente sempre coloca também aqui, né, para passar, né, aí para a turma, desse percentual, né, mais de 95% não alcançam, né, cara, infelizmente, né, não chegam aí ao objetivo principal, que é jogar profissional, ser bem remunerado, né, que é o que eu acredito aí que tu conseguiu, né, tu fez uma carreira, concluiu um ciclo, né? Isso. Né? Enfim, teve aí a remuneração que é o que tu esperava. Então, conseguiu, chegou. Então, tu tá lá naqueles 2, 3% lá que conseguiram. Isso, e pode chegar. Eu não digo isso para desanimar, enfim, pode chegar. Tem que saber que é difícil. Mas é difícil, mas tem que saber que tem as dificuldades. Claro. E você porque parece que é fácil, né, Rodrigo? Parece que é fácil. O cara olha assim... eu até falei outras vezes aqui, né? Conversando... Quando tu é jovem, e aí tu vê ali a mídia, né? Tu fala, todos os jogadores é assim. Todos os jogadores têm ganham milhões, têm uma vida mais fácil, é tranquilo, e não é. Hoje mais ainda por conta das redes sociais, eu vejo no Instagram, porque a gente não tá falando de 30, 40 anos atrás, eu falo muito isso. Eu tava jogando aqui no Inter há 15 anos atrás e não tinha acesso a YouTube, a WhatsApp, a Instagram. Eu acho que hoje as informações chegam muito rápido para esses meninos, direto para esses meninos. Então é criado um glamour que são para pouquíssimos que tem. Sim. Chegar na equipe profissional de equipes grandes já é muito difícil. Eu vejo hoje, eu estou fazendo estágio para treinador aqui no Inter, e eu vejo um número gigantesco de meninos de qualidade que tem ali. A gente conversa muito que são pouquíssimos que vão chegar, mesmo dentro de clube grande. Claro. Então tem essa dificuldade toda e minha preocupação maior é dos meninos. Eu falo isso muito pro meu filho, para ele não jogar todo o sonho dele em cima disso, porque não pode existir frustração, não pode existir. Cara. Fora do futebol existe muita coisa boa para se fazer também. A gente apoia até o ponto, a gente não sabe. Os meninos que hoje têm 18, 20 anos estão dentro do clube grande, não sabe se vai ser pro jogador profissional. Mesmo sendo bom. Mesmo não sendo quer bom. Esse é o ponto. Então não tem uma matemática correta, esse aqui vai, esse aqui não vai. É um processo que cada um tem a sua trajetória. Né? Sim. Sim, não, isso é importante a gente colocar aí e passar, porque, cara, muitos jovens, né, a gente coloca ali, aí faz vamos dizer assim, a chamada, né, da pauta aí, do podcast, apesar de que, né, a gente tem aí um foco também muito forte na política, economia e tudo mais, né, mas trazer na questão do esporte, né, linkar, né, pô, cara, tem teu plano B, né, teu sonho é ser jogador de futebol? Beleza, acho que tem que tocar, não pode desistir. É difícil, mas vale a pena buscar. Mas tu tem que ter o teu plano. Bom, vou tentar aqui jogar num time grande profissional. Né? E aí pega no Brasil que tem milhares de jovens tentando, nem todos vão conseguir. Vai ter muitos bons, e não quer dizer que tu é ruim, né? Exatamente. Tu não tem talento. Exatamente. Questão mas de oportunidade, talvez o momento, né? Aquele ano, né? Eu, no meu exemplo, eu nunca tive expectativa, não tinha futebol para ser um jogador, né? Eu me recordo que ia ter uma oportunidade uma vez lá no Taquari, né? E minha mãe, enfim, não deixou eu ir para lá, porque tinha que ficar muito longe, muito tempo fora, e não tinha estrutura também, entendeu? Então, talvez, né? Arriscasse alguma coisa aí, mas não tinha futebol para isso. Agora, grande parte dos jovens, não, vou focar tudo nisso, não vou estudar, porque eu vou ser o jogador mesmo. Então, assim, tem um plano B, né? Eu acho que um pouco é isso, né? Talvez
fala hoje pro teu filho, né, filho? Isso, exatamente. Estuda também. E é muito interessante que na minha época já era assim, eu via muito isso. E hoje eu, agora fazendo esse estágio ali dentro do Inter, eu já vejo isso. Tem um acompanhamento muito legal desses clubes por trás também. Psicologia, enfim, tem profissionais habilitados dentro do clube que te dão esse suporte. Tipo, tem que estar estudando, tem que estar fazendo uma coisa paralelamente ao futebol, não só o futebol. Então eu vejo como uma evolução assim, principalmente em clubes grandes. Em clubes menores a gente sabe que não tem essa possibilidade. O poderio financeiro é muito baixo, não tem essa estrutura toda, esse suporte todo, esse respaldo das pessoas capacitadas para estar te orientando dessa forma. Mas eu vejo que nos clubes grandes é muito interessante esse suporte que dão pro menino, que saber que, não, você tá bem aqui, mas como é que estão tuas notas? Como é que você está fora do clube? Como é que é teu comportamento? Acho que isso tudo envolve também no crescimento do menino. Sim. Legal, cara, legal, Rodrigo. Cara, e conta pra nós um pouco aí, pra turma, como é que foi a tua experiência, né? Primeiro aqui, né? Iniciou aqui no Sul, né? No Inter, categoria de base. Isso, iniciei. Minha vinda pra cá iniciou com uma frustração, porque em São Paulo eu fui mandado embora. Eu jogava no São Paulo e fui mandado embora. Daí entrou um papel importante do meu pai nessa época, e ele falou, não, eu falei, não quero mais, não quero jogar futebol, parei, não é isso. E eu lembro que na minha idade, 12, 13, 14 anos, eu já tinha algumas conquistas em São Paulo, em clubes legais. É natural de São Paulo. Sou da capital. Aí, paulista, né? Isso, e eu já joguei nos Juventus, joguei uns clubes tradicionais na Portuguesa em São Paulo e tinha algumas conquistas na categoria de base. Daí eu cheguei no meu ápice, que era com 15 anos no São Paulo. E daí eu fiquei durante um ano e no final do ano eu fui dispensado. E daí veio uma frustração muito grande, que daí eu falo da importância de você ter pessoas, né, do teu lado. Que meu pai teve um papel muito importante, que não me deixou desistir naquela época. E eu consegui fazer uma avaliação aqui no Inter e vim pra cá, com 15 para 16 anos. E as coisas no futebol, como tudo acontece muito rápido no futebol, com 15 anos eu fui dispensado do São Paulo e aqui, um ano e pouco aqui no Inter, na categoria de base, eu fui convocado para a seleção brasileira, da minha categoria. Opa. Então, o futebol, eu estava falando isso hoje, inclusive, futebol é uma das profissões, assim, que ou é do 8 a 80, te leva do 8 a 80 em frações de minutos, de repente, um jogo, de um gol. Então, é uma coisa que pode mudar a tua vida de uma hora para outra, assim. Então, aconteceu que eu fui convocado para a seleção e dali, a partir daquele momento, com 17 anos que eu fui convocado, que daí eu vim para cá, assim, a gente com essa idade não tem aquela pretensão, eu vou chegar, tenho que chegar. A gente vai, as coisas vão acontecendo naturalmente, como o funil vai diminuindo, assim, em clubes maiores, a gente não tem a certeza de nada, de um ano para o outro pode mudar tudo, mas a partir dessa convocação que me veio, eu posso chegar a algum lugar. Porque naquela época, isso em 2002, não tinha muita divulgação, não tinha, na verdade, YouTube para acompanhar jogador. O pessoal que acompanhava os observadores ia até os clubes, até os campeonatos, o pessoal da CBF acompanhava os jogadores e via, não, esse serve, esse vamos convocar. Então era mais difícil, vamos dizer assim. Hoje você liga uma televisão, você tem uma sub-15 passando, uma sub-17 do Brasil todo, você conhece jogador de lá do Nordeste. Hoje, ligar a televisão, tem um campeonato das categorias de base, antigamente não tinha. Não tinha Então foi um estalo que me deu assim, que daí a partir daquele momento que eu falei, eu acho que eu posso chegar um pouquinho mais longe na carreira. E daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, como eu te falei, do futebol, com 15 eu fui mandado embora, com 17 eu fui convocado para a seleção e com 19 eu subi para a equipe profissional do Inter. Imagina. Então é um processo muito rápido, assim, que por mais que seja difícil, como a gente comentou, difícil chegar, mas dá para chegar. E também o que traz aí da tua experiência, né, Rodrigo, da tua experiência, que se tu foi lá a primeira vez, né, deu errado, saiu, bom, vou tentar de novo, vou persistir. Exatamente. A partir de uma frustração, normalmente é assim, né? A partir de uma frustração que gera uma oportunidade. Sim. Então, comigo aconteceu isso. Eu fui mandado embora e 2 anos depois, é meio assim, não tem muita lógica se você parar pra pensar, né? Você vai mandado embora de um clube, 2 anos melhor, da tua posição, você é um dos melhores do Brasil. Então, não tem muita lógica. Sim. Então, mas futebol te proporciona isso. Se você não serve num lugar, dali, de repente, você possa ser o jogador mais importante. No futebol acontece isso. Sim. O futebol te proporciona isso. Então, foi, na verdade, isso que aconteceu comigo.
Que legal, cara, que legal. E virou aí o Rodrigo Paulista. Rodrigo Paulista, daí 19 anos, começou a surgir minha trajetória na equipe profissional do Inter. Sim. Tive a oportunidade de jogar, o Grenal que se fala muito do que aconteceu nesse período. E após isso eu fiz minha carreira, a maior parte da minha carreira internacionalmente, que foi jogando na China. Ainda aqui no Sul, cara, depois nós vamos pra China lá, viu? Claro, eu viajo aqui com os entrevistados aqui, vou lá, vou conhecendo, né, né, já não conheço a China, mas já tô conhecendo de conversar aqui com a turma, né? Claro. Vamos aqui antes de viajar pra China lá. Como é que foi aqui, os jogadores aí, né, recordar pra nós aí os colegas, enfim, né? Eu tive companheiros, umas referências muito legais, assim, que na época me abraçaram muito, assim, na minha transição, assim, para equipe profissional, porque eu subi com 18 para 19 anos, é um menino ainda, né? Sim. E eu tive a sorte de pegar jogadores aqui um grupo muito legal de trabalho. Mas os mais conhecidos na época, o Fernandão, o falecido Fernandão, o Klemer. Fernandão, esqueci. É um cara muito próximo da gente, dos meninos que subiam. Assim. O Rafael Sobes, eu subi junto com o profissional Rafael Sobes, eu lembro que nós estávamos no alojamento, uma historinha rápida. Olha aqui, cara, pode contar a história longa, cara, não tem, aqui tá livre. Nós estávamos no alojamento, nós morávamos no alojamento ali do clube, que era na rampa do Beira-Rio. A gente estava no mesmo quarto, a gente era no mesmo quarto, na base, com 18 anos isso. Nós na equipe júnior, e daí chegou um aviso lá da direção que nós teríamos que ir lá conversar com o pessoal, com a gerência, com o executivo lá, que eles queriam uma reunião conosco. E eu e ele. E daí nós descemos correndo, assim, saímos correndo no Beira-Rio, assim, ofegantes, que a gente já tava um zum que a gente sentia que alguma coisa poderia acontecer, alguma novidade, né? E a gente subir na escada, assim, uma né? coisa boa. Coisa boa, claro. Correndo, né? Porque nós éramos destaque da categoria. Com seleção, sim. pô, mandado embora, pelo amor de Deus, né? Já bastava o São Paulo. Senão nem ia correr, eu né? Eu ia falar, não, eu tô ocupado aqui, não dá pra ir. E daí nós fomos, a gente conversando, a gente falou, não, chegou nossa hora, a gente nervoso, assim, ansioso, subindo, lembra como se fosse hoje, assim, eu subi na escada pra conversar com o pessoal. E o Newton Drummond, o chumbinho na época, falou, ó, chamem quem é o empresário de vocês, chamem o empresário de vocês, porque vocês vão renovar o contrato, na época, mais 5 anos vocês vão renovar, e vocês só vão subir pra equipe profissional se vocês renovarem o contrato. Eles não queriam que vocês se destacassem um pouquinho, o contrato acabando, daqui a pouco vinha outro clube e você ia embora. E daí nós ligamos, na época, o Gilmar Veloz, meu empresário, falei com ele, enfim, daí foi uma coisa que nos marcou muito, assim, que o Sobes, né, eu fiquei muito amigo depois, enfim, tá encerrando a carreira agora, conquistou muita coisa, né, no futebol. Sim. Deu muitos títulos aí pro Inter, e é um cara que eu convivi bastante, tive o prazer de conviver bastante, né. E foi da mesma época essa que nós citamos, que eu subi profissional. E daí teve vários outros ali, o Vinícius, o Sangalete, na época. Eu falando assim, parece que eu sou muito velho, né, cara? Olha só, cara. Época O tempo é relativo, né? O que tu viveu, né, Rodrigo, assim, o que viveu, né, e com entendimento, eu sempre digo isso pra regra geral, né, não só no futebol, né? O tempo é relativo, né, cara? Pra quem não faz nada, não faz nada, fica lá, né, levando a vida, esperando. O tempo pode ter 80 anos e não aconteceu nada. Agora tu tem 36, e é tão intenso, assim, eu tô te conversando contigo aqui, parece que foi tão intenso, assim, que parece que foi ontem, né? Eu te contando histórias que vai surgindo na minha memória, assim, que parece que deve ser pra pensar em relação a tempo, a anos, e foi em 2000, 2002, passou bastante tempo. Né? Isso que é legal aqui, cara. Ainda hoje tava conversando aqui com o time aqui da produção, eu disse, cara, uma coisa legal, né, que a gente, quando iniciou aqui também, né, eu não tinha experiência em podcast, enfim, tô aqui batendo um papo, né, cara, enfim, conhecendo, né, claro. É que tu começa a lembrar, né, começa a lembrar a tua história, conversa aqui com quem tá em pauta, enfim, e aí o cara lá também começa a contar histórias e tu vê, para e fica, puxa vida, olha só, você vê, isso né? É legal. Isso é legal, principalmente de assuntos, assim, que é da tua vida, que você domina, sabe, que você viveu, assim, e é uma coisa, assim, que vai te relembrando, vai te refrescando a memória. É muito gratificante mesmo relembrar tudo isso e falar sobre isso. Quanta coisa, né? Quanta coisa boa aconteceu e fez, né? Um processo bem legal de... Você vai olhando para trás, você vai vendo qual as etapas que foram passando, né? Cada degrau, cada conquista, cada derrota também que faz parte, né? Sim. Acredito que
principalmente no futebol, você muito mais perde do que você ganha, mas ali você tá mostrando só... Normalmente as pessoas mostram hoje só os melhores restaurantes que ela tá, ou as conquistas dela, mas tem muita derrota por trás. Claro que tem, cara. E assim, o que eu vejo legal do futebol, né, e alguns esportes, mas o futebol muito, que aí reflete na vida, que nem sempre o melhor ganha, né? Exatamente, o futebol é assim, isso, né? Exatamente. Nem sempre o melhor ganha, daí o cara fala, não é justo. Bom, mas é assim, a vida é assim, né? A vida e o futebol também retrata muito, o futebol retrata muito isso, você se prepara, como a outra equipe está se preparando também, como a outra equipe tem, os meninos, os jogadores têm as crenças deles, todos, né? Então, mas um tem que ganhar, um tem que perder. Então, faz parte, é isso aí. Um esporte coletivo também, né? Onde um ou dois se vão muito mal, bota, né? Exatamente. Time, ou até não tá num dia bom, né? Faz parte. Ou não, como a gente, como a gente de outras profissões, o cara não acorda bem, não tá muito, não rende de repente naquele dia. Futebol pode fazer parte disso. Sim. Reflete muito. Mas as pessoas têm aquela noção de que você tem que render de acordo com tua remuneração, com quanto você ganha, mas é ser humano igual, né? Faz parte. Claro. Pode não estar num dia legal, pode, sei lá, não acordar bem, ou brigou com a esposa, ou enfim, tá problema de saúde na família, enfim, faz parte. Faz parte. Mas as pessoas não olham muito desse lado, olha aquele, você ganha quanto? 200, 300, 500 mil. Não, você tem que ser o melhor, você tem que ir. Mas o futebol não tem que resolver, tem que ir lá resolver. Mas aí acho que perderia, vamos dizer assim, a alegria, né? E vamos dizer assim, o legal do futebol. Se tu souber já que esse aqui é melhor, esse que vai ganhar, então não vou nem... É isso que gera paixão no futebol, né? Paixão. E a graça, né? Porque senão esse aqui vai ganhar, esse vai jogar e vai ganhar. Então, não tem nem por que eu tá ali, né? O futebol não tem essa lógica, né? Futebol, não tem lógica. Vai pro estádio, você não sabe se a tua equipe pode ser melhor, pode estar segundo, primeiro na tabela, tu pode estar lá embaixo, mas vai ser novidade. Pode acontecer algum imprevisto, alguma coisa naquele jogo que pode mudar tudo isso. Né? Sim. Então, se apaixonou pelo Inter mesmo aí. Virou colorado, não? Pelas raízes que a gente cria, né, cara? Eu vivi ali, eu fui... Eu passei minha infância, minha adolescência, que eu criei, meu ciclo de amizade hoje ainda é daquela época, dos meninos daqui. Eu tenho mais amigos aqui do que em São Paulo, que eu vivi até os 13, 14 anos ali, que eu tava sempre... Enfim, tava sempre ali no colégio, mas ia treinar e não tive muito um ciclo de amizade que me enraizasse lá. Então, dessa idade pra cá que eu fiz 15, eu acho que é o ciclo de amizade que a gente leva é a partir dessa idade, né? Claro. Que a gente tem contato depois, 16, 17, 18, 20 anos, 22 anos. Então, foi todo esse período que eu passei aqui e dentro do Inter não foi diferente, né? Hoje eu tenho amigos aí que ainda trabalham, funcionários que ainda trabalham dentro do clube daquela época. E você vai criando, né, cara? Criando um carinho, assim, pelas etapas que você vai passando dentro do clube, vai criando uma identificação, não tem como não ser criada. Você tá ali direto, vê a construção, a reconstrução naquela época que foi do clube, né? Que eu lembro que em 2002 o Inter quase caiu para a segunda divisão. Aí teve uma reformulação e logo a partir dessa reformulação em 2003, 2004 que eu subi pro profissional. Então essa reestruturação do clube que eu participei ali vindo da base, marca, não tem como. 2006 estava onde, Rodrigo? 2004 eu terminei jogando, que foi esse Grenal que nós mencionamos ali, que nós conversamos um pouco. Daí 2005 eu machuquei os adutores e o pubis. Eu fiquei 2005 inteiro parado, lesionado. Em 2005, no final do ano, eles resolveram me operar aqui. Daí eu operei e voltei no início de 2006. E daí já não era o Muricy Ramalho, o treinador na época, que eu havia jogado todo esse processo, me conhecia bem, era o Abel Braga. E daí eu voltei e não tive mais espaço, porque clube grande, se você... um segundo... Não, um mês, se você tá ali, o cara já contrata 10 da tua posição. Então, na verdade... Eu não joguei 2005 inteiro, voltei em 2006, logo que eu voltei, eu vi que eu não ia ter espaço, eu fui emprestado pro Figueirense. 5 meses depois, foram campeão do mundo, né? 6 meses depois, me deixaram pra ver isso ali, né? Machucado, tratando eu tô ali no grupo, eu resolvi ir, né? Eu sou daquele que eu não fico acomodado, não é meu perfil de ficar ali por conformismo, assim, acomodado, e eu quero buscar possibilidades, eu sempre fui assim na minha carreira. Tanto é que eu fui pra China com 24 anos. Fui muito cedo. Mas daí nesse processo aí de que eu fui emprestado, eu fui pro Figueirense, o Inter foi campeão, teve todos os títulos e conquistas, enfim. E daí pra você voltar pra um clube com tudo isso, nessa reformulação, com essas conquistas, com uma cara diferente já, o clube já tava mais estruturado, a parte financeira já mais organizada, o clube com mais forte, assim, por todos os aspectos, é muito difícil você voltar para jogar.
Sim. E aí, quando eu voltei mesmo com contrato com o clube, o Inter sempre fez contrato longo, né? A gente sempre fez contratos longos, eu ainda tinha contrato com o Inter. E daí eu falei, sentei com o presidente, com o Fernando Carvalho, falei, não, eu preciso ir, presidente, eu preciso fazer minha vida, tenho a possibilidade de ir embora para a China, surgiu isso para mim, por favor, me libera. Daí ele, vai ser bom para você? Beleza, meu, sempre foi um cara muito legal comigo, tenho um relacionamento com ele também até hoje, assim, uma amizade, foi um cara que me ajudou sempre muito ali dentro do clube. Legal. Daí ele me liberou, falou, Rodrigo, vai fazer a tua vida, a gente conversou, a vida de jogador é tudo muito curto, é intensa, mas é curto, então vai embora. A partir desse momento, eu fui embora pra China. Mas antes de ir pra China, aí, cara, bom, nós vamos ir junto lá, mas assim, como é que é essa questão de contrato, cara? Porque eu não vivo nesse meio, né, do futebol, desse mundo, enfim, como é que você acha que o Inter tem um padrão de contratos, um padrão de contratos de maior prazo, é isso? O Inter, só os clubes maiores são assim? Normalmente os meninos assim que estão surgindo, porque pro clube vale muito a pena. Pro clube vale muito a pena fazer contratos longos com os meninos, porque a gente vê milhares de casos aí que jogador muito novo se destaca muito. Então, o clube normalmente faz contrato de 3 a 5 anos para aprender realmente o menino, porque pro clube é interessante, se ele tem um gasto em 3 anos, que seja de 500 mil, 400 mil com o menino, numa venda de um que deu certo é 100 milhões, 80 milhões. Contabilizou. Então, contabilizou e segue o baile. Vai surgindo outro e clube grande é assim. Normalmente eles fazem contrato de pelo menos 3 anos. No mínimo 3 anos e no máximo, que é a lei vigente, né? Pode fazer de até 5 anos com o atleta. A lei é 5? A lei é 5 anos. Mas também só a partir dos 16 anos que só pode fazer o contrato profissional. Tá. Abaixo disso é contrato amador só. Mas profissional, assinado, registrado com o clube, com a federação, é a partir dos 16 anos que pode prender realmente o menino. Pode prender. Mas se o menino no máximo 5. Isso, se o menino sair daqui com 15, 16 anos, ir para outro, fez até os 15, 16 anos no Inter, foi embora para outro clube, daqui a pouco vai ser vendido. Já tem o Inter, por ter participado até os 16 anos, tem uma porcentagem por ter formado meninos, contrato de formação, uma pequena porcentagem, solidariedade, assim, para esses meninos, mas contrato profissional até a partir dos 16 anos. Tá, a partir dos 16, o máximo 5 anos e o mínimo? O mínimo eles fazem de 3 anos, normalmente. Normalmente 3 mas, anos. Mas não porque é lei daí. Porque lei. Normalmente faz 3 anos. Normalmente 3 anos. Ninguém vai querer fazer um contrato de 1 ano também. De 1 ano com um menino de 16, 17 anos. Tá aí tranquilo, né? Faz sentido. Segura ali. Dá. Boa, cara. Boa. Mas os valores mudaram muito da minha época. Eu falo que eu vejo os meninos chegando de carro ali, pelo amor de Deus. Na época, eu vou até falar pra você. Na época, eu lembro que meu contrato profissional, isso foi em 2004. Pra subir profissional do Inter, num clube desse tamanho, meu salário era 3 mil reais. Hoje você vê, você não vê os meninos na categoria de base, nos juniores aqui, 15 mil, 10 mil, é outra realidade. Se eu pudesse resetar meu... Mas é assim, mas se tu pegar a tua época ali, né? Do período, e pegar lá o período do Pelé. Exato, tem, claro, com certeza, tem sim, exatamente. Que aí os caras vão dizer, agora os caras ganham. Mas imagina o que eles pensam do que os meninos estão vendo hoje. É verdade. É uma coisa... Eu vejo os meninos tudo chegando de carro ali, os carros do ano, 0 ali. Carrão. Eu falo, que bacana isso aí. Eu vejo a estrutura, o campo, eles treinando ali, eu falo, rapaz, a gente na época treinava não era ruim, mas em termos de estrutura, assim, é impressionante a evolução. Mudou muito. Assim, mudou muito. Mudou muito. Toma aí um cafezinho aí. Esse cafezinho aí que tá quente aí. Esse cafezinho também é um patrocínio da Frizone. Vamos agradecer o time aí da Frizone, tá? Maravilha. Vamos lá. Mas, Rodrigo Paulista, antes da gente viajar pra China lá, né? Eu queria que contasse pra nós um pouquinho aí do Grenal de 2004, né? Sei que os gremistas não vão gostar muito aí, mas aqui faz parte, né, cara? A gente tem que falar. É história, né? A história tá aí. E é impressionante como situações marcam, assim, né? Eu vivi tantas coisas legais, assim, viajei para tantos lugares, vivi tanta coisa no futebol, mas como um clássico marca, assim, um gol num clássico marca aqui no Rio Grande do Sul, né? Que até hoje muitas pessoas coloradas, principalmente, né, que eu converso, que me seguem ali nas redes sociais, falam principalmente desse Grenal. Foi um Grenal que marcou por conta desse ano, que foi o rebaixamento do Grêmio, né? 2004. Uma situação muito parecida que está vivendo hoje o Grêmio.
enfim, foi uma coisa que marcou bastante. Eu lembro que naquela época, naquele momento, eu lembro que o jogo era num sábado e eu não tinha nem sido relacionado para esse jogo. Como a gente estava conversando sobre como o futebol as coisas mudam muito, eu não tinha sido relacionado para aquele jogo. Eram 20 relacionados. Por algum motivo eu não fui relacionado para aquele jogo. E daí eles foram pro hotel concentrar. O Maurício Ramalho era o treinador. Ele convocou a equipe, convocou os 20 jogadores e eu fui para casa. E daí eu lembro que no outro dia ia ter um outro treinamento. Um dia antes do jogo, anterior ao jogo, ia ter um treinamento. E daí foram todos relacionados e o pessoal do hotel que tinha sido relacionado foi pro Beira-Rio treinar. E eu fui junto, treinei junto. E daí durante aquele treinamento eu desempenhei, fui bem no treino, como se eu tivesse sido relacionado. Eu agi normalmente como eu estava agindo durante o treino. E no final do treino o auxiliar técnico me chamou: o Maurício falou pra você buscar suas coisas em casa, você vai ser relacionado. E daí minha alegria, né? Eu liguei pra minha mãe estava aqui na época, já pra separar minha roupa, minhas coisas. Eu fui em casa, eu morava no Menino Deus, pertinho ali do Beira-Rio. Peguei minhas coisas e fui pro hotel com a equipe. Pra mim já era uma conquista aquilo, porque eu não tinha sido relacionado, já fazer parte ali. O grupo eu lembro que era na época 34 jogadores. E eu tava entre eles, tava entre os 20, era 21, na verdade, era o 21º. Já era uma conquista pra mim. Por se tratar até de um clássico, né? Do clássico aqui, que mexia bastante. Eu, na época, eu estudava aqui no colégio e eu diariamente falava com os meus. Eu estudava, treinava, mesmo no profissional eu estudava, continuei estudando. Quantos anos tinha em 2004? Eu tinha 18 anos. 18, né? 18. Pô. E daí eu fui pro hotel com o pessoal e conversando sempre com meus amigos, né? Pô, tô aqui, enfim. Daí não sabia se ia pro jogo, se ia entrar entre os 18 ou não, porque só poderiam ser 18, né? Eram 11 de linha e 7 no banco com o goleiro. Não é que nem hoje, que aumentou um pouquinho mais, hoje é 20 jogadores, antigamente era 18. E daí fomos pra preleção, o Maurício falou do time dos 11 iniciais, o pessoal que ia entrar jogando. E daí, normalmente no vestiário tem o papelzinho assim dos 11 e os suplentes, né? E eu olhei ali, meu nome, eu não acreditei, né, cara? Meu Deus, aqui no banco aqui, o Olímpico já bombando, explodindo lá. Não parava de chegar gente aquele jogo. Foi no Olímpico, né? Foi no Olímpico, né? Um jogo muito importante pro Grêmio, principalmente, né? Porque o Grêmio tava com um risco muito grande de ser rebaixado já. E um clássico muda muito, né? Dá um ânimo, é impressionante como muda o clima do clube inteiro, atinge todas as partes do clube, não é só o futebol, todos os setores atinge, muda o ambiente de todos os setores, porque o futebol é o carro-chefe de um clube, né? Sim. E daí eu olhei meu nome ali, vi que eu estava relacionado, e eu lembro que eu fui num banheiro ligar para meu pai e disse: papai, assiste o jogo aí. Não tinha WhatsApp, não tinha, né? Eu liguei para meus pais: não, a gente vai assistir. Eu fiquei no banco e olhando assim aquela adrenalina, né? Aquela coisa, olhando na volta, o estádio cheio. Assim, porque a atenção de quem... Penso eu que a atenção de quem está sentado é maior de quem está jogando. É muito maior, porque tá ali dentro do campo, as coisas vão acontecer naturalmente. É impressionante, mas você desliga um pouco. Acontece, natural, você está preocupado em fazer todas as jogadas, as movimentações do treino, as coisas que o treinador pede, enfim, com as tuas características, você desenvolver aquilo ali dentro do jogo. E fora você fica nervoso. Pô, será que não vai acontecer isso? Não vai? Hoje, como torcedor, eu vejo como é difícil, como o torcedor sofre, né? E eu acompanhando ali o jogo do banco e eu tava vendo o jogo, assim, concentrado no jogo, mas aquela adrenalina, aquele ambiente ali do estádio me chamava muita atenção, assim, porque era um jogo muito tenso. Porque o Grêmio precisava muito ganhar, né? E daí, no intervalo, virou 0-0 o jogo. O Grêmio teve um jogador expulso, se não me engano, o Claudio Almeida. E eu lembro que o Muricy, olhando no banco, no vestiário, assim, olhou pra mim e falou: garoto, quer entrar? Eu tava em pé já. De reserva, assim, eu falei: claro, eu já tirei, assim, já comecei a alongar. É coisas assim que é só o futebol, né? Que é inacreditável, assim, porque 2 dias atrás eu tava em casa, jantando com a minha mãe, com o pessoal no hotel, e 2 dias depois eu tava ali entrando no Clássico Grenal. Imagina. E daí eu entrei e eu tinha muito aquilo comigo. No início desses jogos, quando eu entrar, eu procurar fazer as coisas simples, assim, pra ir se soltando com o decorrer. Não pegar a bola e já tentar minhas jogadas que eu achava que eu teria condição de fazer. Porque daí uma não dá certo, 2 não dá certo, já vai perdendo a confiança. Daí a bola já vai queimando no teu pé, daí você já não faz teu jogo. Então eu fiz o caminho inverso. Eu pegava a bola, pegava. Meus primeiros lances foi assim. Sim. E depois eu fui me soltando e as coisas foram acontecendo. Eu fiz uma jogada, fiz outra, dei um passo pro gol, quando eu fiz um gol. E daí foi, assim, uma coisa que
você fica branco, assim, você perde a noção de tudo, assim, as pessoas, é um momento muito inacreditável. E eu acho que me sinto privilegiado, assim, porque tá ali, fazer um gol num clássico, o ambiente daquele, assim, é difícil eu expressar, assim, um sentimento que é até fazer um gol para as pessoas que não jogaram futebol. Imagina se fazer um gol no rachão, né? Já é um... Tu sente aquela... Futebol é futebol, né, cara? Você ainda receber, ser remunerado para fazer aquilo ali, né, cara? É maravilhoso futebol. Não, e aí é o ápice, né? Porque assim, toda aquela estrutura de um clube, que é uma empresa, né? Por trás ali tem, né, centenas de pessoas envolvidas, né? Muitas pessoas. Estrutura é enorme. Um estado, né, do Rio Grande do Sul, onde... e aí tu tava recém pegando essa dimensão do que seria o Grenal. Representar, né? Que é vamos dizer assim, pô, cara, que nem eu digo, eu sou barrista pra caramba, né, cara? Um estado, e aí agora tem o Rodrigo Paulista, mas já é gaúcho também, né? É um estado que tem a dimensão de um país, né? Enorme, né? Milhões de colorados, milhões de gremistas, né? E são milhões, né? E aí tu tá lá e ir para um jogo, ainda fazer um gol, né? E um gol importantíssimo, né? Então, assim, cara, não, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o que é, assim, eu consigo imaginar o gol que o cara faz ali na pelada ali, né? Que aí tu tem, já é adrenalina. Agora, não tem, né? Pro menino ainda, né? Pro menino. E talvez isso também, tu teve esse sentimento e nem tinha ainda, hoje... Porque hoje se tu faz um gol desse... Não, é outra dimensão. É outra dimensão. Aí tu diz assim, agora eu já posso sair. Professor, me tira agora que eu já estou satisfeito. É muita coisa. Já quero sair. Então, eu paro para pensar em muitas situações, assim. Hoje, cara, que legal, né, cara? Que bacana. Se eu tivesse essa cabeça do que era na época, o que representava, não só isso, mas coisas do futebol ali, do dia a dia. Até das estruturas que os meninos têm hoje aqui, que eu falo muito ali, eu tenho falado ali pro pessoal ali da base do Inter, o que os meninos têm ali disponível para eles, assim, eles só tem que se preocupar em jogar futebol, mais nada. Eles têm o almoço, tem um refeitório com tudo que eles querem aqui à disposição a 50 metros. Sim. Tem nutricionista, tem algum problema, tem o psicólogo, salário legal em dia, não tem que se preocupar com mais nada. Um dia eu tava lendo, cara, um livro legal, e tinha essa questão aí do conselho, falava do conselho. O que é o conselho, né? O conselho é alguém que já vivenciou aquilo, normalmente mais velho, pode ser alguém da tua família, enfim, ou um amigo mais velho, ou não mais velho, mas que já vivenciou, que vai lá e diz, pô, já vivi isso e coisa e tal, olha, que é justamente isso, diz, pô, se eu tivesse essa cabeça com esse tempo. Mas eu acho que são coisas só o tempo e a experiência, realmente. Porque nunca vai ser, tu não viveu aquilo. Não tem a dimensão, eu comento muito isso com meu filho, às vezes ele deve me achar um chato. É um chato. Enfim, mas é nosso papel passar, não? A gente tem que fazer nosso papel, eu, como hoje estudando, fazendo curso para treinador, eu tenho absorvido bastante isso, que a gente tem que fazer nosso papel, por mais chato que pareça ser. Porque nessa idade os meninos acham que já sabem de tudo, já conhecem tudo, já são donos de tudo, daí já tem um salário legal, já... Mas isso passa, futebol passa. Parece que ontem eu tava nesse Grenal que a gente tá conversando. Eu lembro aqui, não, parece que eu tô... Lembra do dia? Lembro do dia, como tava o tempo, lembro de tudo. Mas para esses meninos realmente entenderem que isso passa muito rápido, é difícil você colocar isso na cabeça desses meninos. Acho que essa é a maior dificuldade, saber a forma certa de transmitir isso, eles absorverem. Porque eu acho que ainda mais hoje em dia é mais difícil por conta das redes sociais, do Instagram, toda a informação, Instagram, WhatsApp, é muita distração hoje em dia. Antes não tinha essa distração, a distração era me preocupar com o treino, que horas era o treino, hoje tá mais difícil criar os filhos, cara. Hoje tá mais difícil, sem dúvida nenhuma. Hoje tá mais difícil, certamente. É muita informação para eles, você fala uma coisa aqui, daqui a pouco ele tem 10 ali no celular deles. Tô sempre acompanhando com meu filho isso, sempre procurando saber o que ele tá falando no celular, com o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, o que ele tá vendo. Mas é muito difícil hoje, é muito diferente da nossa época. A gente tá falando da minha época, na verdade. Né? Da nossa, eu sou um pouquinho mais velho só. E é coisa que a gente, parece que foi ontem que a gente... eu sou 82, né? Isso é que nem carro de prefeitura, né, cara? O ano é bom, mas já rodou pra caramba, né? Bastante. Então aí a lataria fica mais, né, depreciada. Mas... Não, então assim, aí a gente fala, né? 2 filhos...
2 netos e 2 enteados. Eu tenho Então, neto já, assim, cara. então, assim, eu sou 2 vô, né, netos, cara? já Sou eu vô, vou né? Tá? Menos de 40 anos. Menos de 40, é. Tem minha filha, né, que fazia 21, Uhum. né? Então, e tem o filhote de 14, né? Legal. Então, também concordo contigo, cara. Hoje, né, pelo que a gente acompanha aí, é muito mais difícil, né? De fazer o papel de pai e mãe, enfim, do que antigamente, né? Não tinha tanta disputa, né? Com a rede social, com, né? Enfim. Muita informação, né? Muita informação. O que me assusta muito é que a gente fala assim e não faz muito tempo isso, né? É pouco tempo, agora 10, 15 anos isso. Essa mudança toda faz 15 anos. Então isso aqui me deixa mais assim apreensivo Mas eu não deixo de falar, meu Deus. Não, mas assim, ó, eu chego a dizer, e já tem muito isso também, tipo, ó, é melhor que teus filhos chorem agora, né, tu brigando e cobrando, do que depois os pais chorarem, né, quando der errado alguma coisa. E daqui a pouco eles vão até te cobrar porque você deveria ter agido diferente, né? Certamente. Né? Eu ouço minha esposa falar que na relação com o pai dela, minha esposa ainda fala, não, você deveria ter insistido mais comigo, você deveria ter me obrigado a fazer isso, Então eu não quero ter essa cobrança. Perfeito, não, perfeito. Isso aí dificilmente, assim, Eles dão valor depois, né? Dão valor depois. Então, lá na frente vai ser, olha, meu pai cobrou, não sei o quê. Uma hora vai chegar, pode demorar, mas uma hora vai chegar o momento que vai ser reconhecido que cobrou, que a gente... Hoje eu falo do meu pai, mas com certeza na época meu pai me obrigava a fazer coisas que eu com certeza fazia contra a minha vontade. Meu pai eu lembro que ele me mandava correr no parque, assim, uma coisa... Sim, ele ficava do meu lado de carro e eu correndo no parque 30 minutos, assim, coisas que ninguém sabe, mas eu e ele sabendo. Mas que na época eu ficava louco, eu já corri muitas vezes, assim, me preparando fisicamente, chorando. Não quero jogar bola, quero estar com meus amigos. Não, você vai correr, coisas que eu não entendia muito, né? E hoje eu agradeço meu pai, né? Se não tivesse, né, preparação, né? Não vai sair com os amigos, não vai beber, né? Não vai, né? Que é gurizada, né? Chega um momento que tu, quer saber, eu vou jogar bola e vou ficar bebendo e vou fazer festa porque eu tô legal, sou novo, né? Mas aí o pai, a mãe, enfim, ou o tio, alguém mais experiente vai dizer, só um pouquinho, cara, tu não pode fazer isso, esse caminho tá errado. E aí tu vai dizer, isso é chato, né, cara? Deixa eu fazer. E ali na frente tu pode, né, vai lá e tem que agradecer, né? Eu acho que quanto antes os meninos conseguem entender isso e absorver isso, saber que é realmente ser focado e aquilo, é esse o caminho, eu acho que a chance das coisas acontecerem e darem certo são muito maiores, né? Porque lá na frente eles vão ver que, quando chega na nossa idade, assim, eles certamente vão ver que tudo que foi transmitido ali foi pro bem deles, né? Como um pai vai querer uma coisa ruim pro filho. Sim. Ele sabe que é bom pra eles, né? Sim. Claro, cada um tem uma trajetória, mas a gente passou por muitas coisas que a gente pode orientar nossos filhos. Né? E falou que teus filhos nasceram no Sul. São... Meu filho nasceu aqui em Porto Alegre, nasceu aqui, meu filho mais velho, e minha filha, agora de 5 anos, eu nem acompanhei o nascimento dela. Eu estava na China, minha esposa aqui grávida, e ela nasceu em São Paulo. Tua esposa é gaúcha? Minha esposa é gaúcha. Minha esposa é gaúcha. Esses paulistas vêm aqui, né, cara? Brincadeira, né? É uma mulher bonita, né? Aqui em São Paulo. Fala. Tá certo. Mas não fica contando lá pros paulistas lá só, né, cara? Deixa quieto, não, senão eles ficam vindo. Chega, agora chegou a safra, acabou. Mas enfim. Então, e a tua esposa? Falou da tua esposa aí, ela sempre acompanhou? Sempre me acompanhou, parceirona, companheira. Me acompanhou todos os anos que eu tive como atleta, ela me acompanhou em todos os lugares. Eu falo que ela é uma profissão também, ter esposa de jogador, né? Porque ela abre mão da vida dela, abre mão da vida praticamente, né? Pra correr riscos assim que a gente não sabe nem se realmente vai dar certo. Que às vezes a gente fala de atletas que vão pro interior, do interior pra ganhar R$2.000, R$3.000, R$4.000, e as esposas estão junto acompanhando. Claro. As esposas acompanham os jogadores, os meninos. É uma profissão, porque às vezes não sabe nem se realmente vai dar certo. Os jogadores, a gente fala de uma pequena porcentagem de jogador que realmente tem uma vida legal, assim, jogador que vai embora, mas as esposas vão acompanhando os jogadores às vezes ganhando R$4.000, R$5.000 sem certeza de nada. Ou menos, né? Ou menos, né? E ela abriu a mão porque elas têm sonhos também, né? Claro, todo mundo tem sonhos. Claro. Elas abrem mão. Minha esposa foi uma que foi muito firme comigo, me acompanhou desde o início, assim.
Já me pegou, na verdade, já me pegou num momento legal, né? Que eu já tava no Inter, então já Sim. tenho essa facilidade aí. Sim. Ela pulou essa etapa, Sim. ela pegou, ela acertou na Mega Sena. Já pegou na parte que não tava tão ruim. Na parte que não tava tão ruim. Sim. Daí ela me acompanhou por todos os lugares que eu fui, assim, pra clubes, assim, pra cidade, já morou em todas, já morou em Santa Catarina comigo, já morou em Natal, já morou fora do Brasil. Fez esse esforço, né? Fez esse esforço. Mas enfim, que nem eu disse, abre mão também, ela tá longe da família dela, né? Das de tá... vontades dela ali, claro. enfim, do plano de carreira que daqui a pouco que ela venha ter, enfim, para acompanhar, para me incentivar, até porque não tem como o jogador estar num lugar e a família em outro, né? Tem que acompanhar, claro. Não tem como filho, enfim. Ela foi uma parceirona aí nessa minha trajetória, ela foi durante toda a minha trajetória, ela foi uma parceirona minha. Que legal, cara. Quanto tempo juntos aí? Nós estamos juntos há 15 anos já. 15 anos, show de bola. Eu a conheci com 20 anos praticamente. Show de bola. Que legal. Cara, vamos lá então, vamos pegar o avião, vamos pra China lá então. Bora e como é que foi, cara? E conta aí essa trajetória na China, lá quanto tempo ficou lá? Então, eu fui bem novo pra China, eu tinha 24 anos, minha primeira experiência na China. Foi uma experiência maravilhosa. A China, assim, eu falo para todos, assim, que não só financeiramente é muito atrativo também para jogador de futebol, mas a cultura, para você viver na China, a forma que eles tratam os estrangeiros, assim, apesar de ser um comunismo, né? Sim. Eu falo muito isso. A China é o comunismo, assim, mas o Brasil é uma falsa liberdade, eu vejo, assim, porque na China é um comunismo, mas tem hospitais maravilhosos para você receber atendimento com facilidade. Você vive, pelo menos estrangeiros, nós vivíamos lá com uma liberdade muito boa, assim, uma qualidade de vida muito tranquila. Vivi praticamente a maior parte da minha carreira foi na China. Eu estive lá por 8 anos. Então, minha esposa é apaixonada pela China. Se falar para ir pra China, vamos pra China amanhã, a mala dela tá pronta para ir embora. Que legal, cara. Legal esse teu feedback também aí pra, vamos dizer assim, tirar um pouco, né? E é alguém que viveu lá, né? Entendeu? Alguém que viveu lá que... E eu não tô falando aqui defendendo nenhum lado nem o outro, mas assim, é uma experiência boa, né? Foi uma experiência... Antigamente você via, assim, muito jogador ir pra Ásia, pra China, e não me adaptei. Voltei, me adaptei. Você ler notícias, não tem isso. Se você não foi é porque alguma coisa, algum problema teve, mas não foi por causa de adaptação, porque eles te deixam assim, te dão conforto, uma qualidade de vida muito grande. É uma história assim que aconteceu lá para mensurar assim, em relação à segurança. Lembro que nós fomos de uma cidade para outra com trem-bala. Nós viajamos todos e eu não tinha lugar do lado... Para nós todos íamos juntos, eu, minha esposa e meus filhos. Eu fui num vagão e eles foram em outro. E daí eu coloquei minha mala em cima, assim, com meu computador, com minhas coisas pessoais, assim, coisas que tinham valor. E daí eu desci do vagão, ela desceu, ela me olhou, fez o sinal da mala, eu olhei pro vagão e fechou a porta e o trem foi embora. Meu Deus do céu. E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Daí eu liguei pro tradutor do clube. Daí ele falou, eu tô indo aí na estação. Daí eu esperei na estação 20 minutos. Olha a história do cara. O cara tá na China. Esqueceu a mala e aí não sei nem falar. Não podia nem falar. E daí liguei pro tradutor do clube, ele falou, tô indo aí. Passou uns 20 minutos, ele chegou, nós fomos lá na salinha da segurança. Ele falou com o rapaz, com o guarda lá, daí eles ligaram pro trem. Falaram, o trem vai até o final da estação, eles voltam, pode aguardar aí que a mala vai estar aí. Daí nós fomos pra casa. Ia demorar uma hora e pouco. Fui embora, eu falei, minha mala já era, minhas coisas, meu computador, que prejuízo. Eu recebi uma ligação, pode ir lá na estação. Daí eu fui na estação, a salinha lá, minha mala assim, pronta, intacta, abri a mala, tudo lá dentro. São coisas assim inacreditáveis que acontecem. Que eu faço esse comparativo aqui, não tem como comparar, é difícil, né? Essa segurança que minha esposa já esqueceu o carro de bebê no táxi, o táxi foi embora para os lugares, por câmera eles puxaram a placa do táxi, ligaram, no outro dia o carrinho estava lá no lugar dos táxis. É impressionante as coisas que acontecem na China. Então uma vida assim que pelo menos para nós estrangeiros que vivíamos lá, eu sei que os chineses têm muita dificuldade, assim, a população é muita gente, é muita mão de obra, a mão de obra é barata.
Mas é uma vida muito tranquila. Para você andar na rua, eu andava com dinheiro, assim, com bolso com dinheiro, tranquilamente, celular, o horário que fosse, eu andava tranquilamente na China. Em 8 anos, assim, vivendo assim diariamente, tendo todas as experiências. 8 anos é tempo pra caramba, cara. Vendo todas as experiências, conhecendo praticamente todas as cidades da China, ficando em diversos hotéis de 5 estrelas, de 1 estrela, de 3 estrelas, vivendo o que realmente os chineses vivem lá, eu posso te garantir assim que é uma experiência muito maravilhosa assim, a viver na China, muito assim. Para minha esposa até fala muito de ir para lá e ficar por mais tempo, para viver lá, trabalhar lá na China, porque é uma vida muito tranquila, assim, em termos de segurança. Principalmente segurança. Né? Cara, tu vai entender assim, ó, e aí, nesses relatos aí, né, tu tem filho, né, e aí, digo sempre que quem tem filho entende melhor isso, né, que eu falo. Por que o nosso país não pode ser assim também, né? Por que não pode, né? Então depende de quem, né? Se a gente tem aqui, e aí se tu pegar um modelo, né, um modelo, mas eu quero dizer... Vê que não pode ser assim tão bom. E aí no regime democrático, né, mesmo, depende das pessoas, né? Depende das pessoas, porque se tu tem grande parte da população, né, querendo fazer a coisa certa, querendo fazer a roda girar bem, a gente fala, bota a culpa nos políticos. Ah, o político, mas e quem é o político? O político é o cara eleito, né? O deputado, o governador, o presidente é eleito por nós, né? Então, por que a gente não pode construir... E aí é o que eu defendo hoje, né? Melhorar o nosso país, melhorar o nosso estado, começa pelo município, para não deixar a criançada embora, porque é justamente isso. Tu vai para lá, tu tem uma experiência muito boa de um país, né? Independente se for na China, ou se for lá nos Estados Unidos, ou se for lá no país europeu, enfim, não interessa. Tu tem uma experiência muito boa que tu diz, cara, vou para lá, né? Porque eu quero isso. Né? E a gente acaba perdendo a juventude boa, né, para fora. E é muito triste hoje. É muito triste porque eu vejo que vem de baixo isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui essa semana passada, eu fui aqui na Orla, ali na parte nova ali do Guaíba, da Orla, próximo ao Beira-Rio, ali aquela região que eu costumo ir ali jogar bola com os meninos, dar uma corrida ali. E eu vi chuveiros depredados, assim, torneiras arrancadas, assim. Eu fiz até um story no meu Instagram. Falei, é inacreditável isso que acontece, cara. E foi inaugurado faz quanto tempo? 2, 3, 4 meses, não sei. E já tá nessa situação porque é para nós mesmos, é para a população utilizar, é para fazer um esporte, vir aqui, molhar o rosto, molhar a cabeça, tomar uma água, depredado, roubado. Então eu acho que é uma cultura muito complicada, muito difícil, assim, de preservação, é uma coisa normal, só preservar, não precisa, sabe? Uma coisa que, essa diferença, assim, que a gente está muito atrás, em todos os termos, em todos os sentidos, assim, de cultural. Passa, assim, passa pela família mesmo, né? Porque é o que eu sempre digo assim, a gente bota na escola, mas a escola tem que resolver isso. Cara, não vai resolver, cara. Porque lá bebezinho, né? Pequeno, né? Se tu ensinar, a criança nasce, como eu digo, nasce sem, nem fala, né? Não sabe, não, então, ó, faz isso. É diferente. Então, assim, e aí sempre defendo isso, né? Que começa em casa, independente se tem pai e mãe, se é só a mãe, se é só o pai, se é só o avô, só a avó. Se tu ensinar uma criança que ela não pode, né, jogar o papelzinho para fora da janela, ela vai crescer sabendo que não pode jogar o papelzinho fora da janela, né? Tem aí o Lucas, né? Tem 14 também, tem de 14. Desde pequeno a gente, não pode, isso aqui guarda o lixinho, leva, bota em casa. Então, depois já com 3 anos, 4 anos, ele via alguém jogar, né? Olha lá, relaxado, jogou o papel. Cara, e hoje eu vejo o pessoal jogando papel para fora do carro, cara. É uma dedicação que os pais precisam ter com os filhos desde pequeno. Ter aquele tempo com o teu filho, né? De passar por esse processo de ensino, aquela tensão toda realmente. E dá trabalho, né? Então, digo, a responsabilidade de tu ser pai e mãe. E querem transmitir pro professor depois na escola. Não, mas não é. Perfeito. Então, assim, é isso, e por isso que eu gosto, né, de falar de política, de economia, né, também, enfim, e isso tá casado com esporte. Sim, né? Claro. Não pode descolar. Esporte é uma baita ferramenta de entrada nesses lugares, né? Eu Sim. vejo esporte como
como uma entrada, porque o futebol principalmente atinge todas as classes. Então o futebol entra na casa de todo mundo, é uma ferramenta pode ser usada uma ferramenta como de educativo, de educação, para você acessar essas famílias também. Sim. Legal, cara. Então a China eu quero conhecer, cara. Eu quero. Vai adorar. Eu só tenho coisas boas para falar na China, desde segurança, de qualidade de vida, de custo de vida também, que eu vejo como baixíssimo. Também é um país que você com muito pouco consegue viver e viver muito bem. E a China é um país que eu vejo assim, eu lembro que nos anos que eu ficava na China, assim, nos finais de ano, eu lembro que lá na China tinha muitas coisas novas, novidades. Eu vinha pro Brasil, eu tomava no avião, assim, eu já tomava um susto, assim. Até como a forma das pessoas eu fazia conexão no país, daí quando eu fazia essa conexão, eu vinha pro Brasil com os brasileiros. Sim. Daí eu já vinha aquelas piadinhas, aquelas coisas, sabe, de brasileiro, assim, de querer tirar sarro de quem não entende a língua, de coisa. Eu falava, cheguei no Brasil já, né? Já vinha essa diferença, assim, de coisa, de cultura, assim, de Os caras contavam uma piada tempo atrás que é pra saber se tu tava no Brasil, ou brincava, né? No Rio de Janeiro, como é que tu sabia? Tu botava o braço pra fora do relógio. Se botasse de volta e tivesse sem relógio, não, já tô. Piada pesada. Pesada. Mas né? Cara, se constrói, e aí, a imagem que tem, né? A imagem que tem. Não, imagem e um pouquinho de realidade. Porque assim, exatamente. tá contando lá que tu andava na China, tranquilo, com dinheiro no bolso, né? E a gente também não conheço, mas o pessoal fala da Europa, lá Portugal, tem o caixa eletrônico na rua. Isso. Tu saca, vocês conhecem? Sim. Lá, saca, né? Isso aí. Tá? Não, agora sim, eu tava no Rio um tempo atrás, a gente passei aí, feriadão, Rio de Janeiro, e aí fomos lá, Copacabana, né? Fomos Copacabana, aí o pessoal, tira a correntinha aí, porque não dá. Só um pouquinho, não entendi. Não, tira a correntinha. Tira a correntinha porque aqui vão te roubar. Pô, daí tu já fica, cara, como é que tu se sente, entendeu? Tu não vai aproveitar, né? Não, eu recebi um dirigente do clube que eu jogava agora em 2017, eu recebi ele em São Paulo. Ele veio visitar, conhecer, enfim, conhecer São Paulo, e eu apresentei ele em alguns lugares. E no trânsito lá em São Paulo, parou num trânsito perto de um viaduto, uma caminhonete, 2 carros da minha, assim, eu dirigindo, ele do meu lado, um cidadão batendo com a arma, assim, na caminhonete do cara, mandando ele dar carteira, abrir o vidro. E o chinês do meu lado, eu escondendo tudo, assim, o celular, não sabia que reação ter. E a gente tinha a 30 metros da gente, assim, e eu tinha azar praticamente. Pô, que azar, né, cara? Eu recebi um cara de outro país, que eu tinha um relacionamento, pra ter essa apresentação do Brasil. Primeira vez que o cara vem pro Brasil, em São Paulo, do meu lado, o cara a 30 metros, um cara com uma arma batendo no vidro e roubando, e pulando uma parte do viaduto e indo embora. É uma imagem assim que você vai fazer, cara? Por mais que você queira falar bem do teu país, o pessoal adora os brasileiros, eles têm carinho muito grande pelos brasileiros, pela cultura do futebol, que o futebol chega em todos os lugares, né? O futebol brasileiro tem uma fama muito grande. As pessoas vêm pro Brasil e participam, presenciam essas coisas, né? A gente perde muito com isso. Perde muito, cara. Perde absurdamente. A imagem que vai ficar o quê? Do Rio de Janeiro, que é bonito, das praias? Não, o cara presencia uma coisa que ele viveu 30 anos, 40 anos na China e nunca viu. E aí tu vai dizer assim, dei um azar. Mas isso acontece toda hora também, né? Então aí tu vai dizer, estatisticamente Exatamente, né? É muito, né? Muito forte, né? Muito forte. Daí eu lembro que ele falou, o Brasil não volta, o Brasil não volta. Mas isso aí também no Rio, né? Daí tava com a minha esposa, e ela tava... A enteada também saiu pra dar uma volta de bike. Bike do Itaú, né? Tem lá. Sim. Alô, Itaú. Vamos falar o patrocininho aqui no pauta aqui. Então, assim... E eu vou dar uma descansada pra sair de noite. Cara, voltaram assim, apavorados. Teve um furto na frente delas, andando de bike, a molecada chegou, arrastou uma senhora lá, levantou a bolsa. Pô, então assim, primeira vez lá, né, no Rio de Janeiro tem essa experiência também, ou outra, enfim, acaba que tu... umas coisas que fazem a gente refletir bastante, né? Fala de comunismo, de liberdade, que liberdade é essa que a gente tem? A gente não pode sair com as nossas conquistas, com um relógio legal, com um carro legal que você adquiriu com o teu trabalho, enfim. Você não pode viver tranquilamente, tem que andar com um carro blindado, se for o caso. Grade na casa. E daí na China você fala, não, mas é o comunismo, não, lá eles que mandam.
Mas lá eu andava, eu sou mais livre do que no Brasil, cara. Como é que funciona isso? Que de liberdade refletir. a gente tá falando? É. Viver tranquilo, ter o meu filho, eu andava, brincava 10, 11 horas da noite, tava na rua, minha filha, e ia pros restaurantes, voltava 2 da manhã, eu andava com uma motinha elétrica lá, a gente andava, os jogadores, a gente ia treinar, voltava, andava eu, minha esposa, meu filho aqui andava 3 na motinha, a gente ia treinar, eu ia treinar, voltava, a gente saía pra passear, deixava minha moto, só desligava aqui a chave, botava, sabia que quando eu voltar minha moto ia estar ali. Aqui no Brasil, se eu pensar em ter uma motinha elétrica, que ela anda sozinha, como é que eu vou deixar ela em qualquer lugar? Não tem. Não tem como, velho. Então, é uma coisa de comunismo, de liberdade que para mim, assim, não sabe, não bate muito bem. Não fecha, né? É de refletir, né? É de refletir, né? Porque ele falou, muitas vezes a gente, claro, vive uma democracia que, né, o entendimento poderia ser muito melhor, né? Um país muito melhor. Agora, a gente paga uma fortuna de impostos, né? Para ter saúde, segurança e educação, que é a base, né, disso aí. Aí tu paga um monte de imposto, tem que ter saúde, tem que ter um plano privado, para estar legal, né? Segurança, tu tem um carrinho melhor, tem que blindar, tem que pagar a câmara, tem que pagar a segurança do teu condomínio também, né? Remuneração dos professores são e aí menos são valorizados. Então assim, aí tu tem que pagar escola particular, segurança particular colégio particular, né? Colégio particular, saúde particular. Então, peraí, alguma coisa não tá fechando, né, cara? Entendeu? Então, é um país rico em todos os sentidos, né? Tem como mudar isso, mas uma coisa parece que enraizada, né? Muito difícil. Tem que ter pessoas muito sérias para estar ali na frente. Isso. Mas não dá para desistir, né? A gente tem que seguir, que nem eu digo assim, pra gente que tem filhos, e pra todos, né? Mas pra quem tem filho, eu acho que isso pega muito mais, né? Porque aí tu pensa, putz, tá passando o tempo e aí tô ficando mais velho e tem filhos e tudo mais. E como é que vai ficar depois? Como é que vai ser esse país aí? Exatamente. Né? Então, acho legal aí a gente trazer essa experiência, né? Quem realmente viveu lá. Não né? que eu amo meu país, Porto Alegre, então eu fixei residência aqui, eu adoro Porto Alegre, assim. Muito mais até que São Paulo, me sinto muito bem aqui, o clima de Porto Alegre, o povo gaúcho, tudo aqui é maravilhoso aqui pra mim, eu gosto aqui. Que legal, mas cara. Tem essa diferença, né, que infelizmente é uma realidade. Sim. Do que eu vivi lá, não que eu não goste daqui, eu gosto muito, como eu te falei, eu gosto muito daqui, adoro. Mas tem coisas que poderiam ser diferentes, né? Sim, aí tu percebe, né? Para muita gente isso é normal, o que acontece aqui. Mas não é. Né? E para quem viu, né, outra possibilidade de estar melhor, pô, né? E possibilidades que dependem só da gente, né? Sim. Os caras depredando um patrimônio que é pra gente usufruir, coisas que, sinceramente, não sei. Eu acho que mesmo com necessidade, assim, que eu sei que as pessoas sofrem em termos de necessidade, em termos de desigualdade, tudo, mas não te dá o direito, eu acho, de chegar a um ponto e depredar algum patrimônio que é para todos usufruírem. Para todos. Assim, né? Mas vamos lá, não vamos desistir. Vamos seguir aí na peleia para melhorar um pouquinho, né? Vamos, brasileiro, né? Confessa, hein? Não vamos desistir. Bom, então, Rodrigo Paulista aí, vou agradecer, né, a presença aí no Pauta, tá? Vou fazer um agradecimento aqui para o nosso patrocinador aqui, Frizone. Muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer aqui, a gente aprendi, né? Muito mais aí do tema do futebol, já conheci a China também um pouquinho mais, né? Então, muito obrigado mesmo aí. Eu que agradeço, é legal se relembrar das histórias, né? Te traz coisas, lembranças boas, assim, né? Que você viveu, de trajetória, em termos de vivência de outros lugares. Essa troca de experiências eu acho que é sempre muito rica, né? E eu que agradeço o convite, foi muito bom participar. Valeu. Valeu.